Pare tudo o que está fazendo. O que você acha que sabe sobre o universo está errado. Preso a uma cadeira, mas com uma mente que voava mais longe que qualquer nave, Stephen Hawking nos libertou da maior prisão de todas, a ignorância. Seu livro, Uma Breve História do Tempo, não é só um livro, é um mapa para a jornada definitiva. Ele nos leva para antes do Big Bang e para dentro de buracos negros, para encarar perguntas que arrepiam. O universo teve um começo? Ele vai simplesmente sumir? E o mais importante, qual é o nosso papel nessa imensidão? Se você já olhou para o céu à noite e sentiu aquele frio na barriga, esse vídeo é para você. Prometo, sua mente vai explodir. Parte 1. A imagem do universo. Tudo começa com uma pergunta simples, mas que atravessa séculos. Como enxergamos o universo? No primeiro capítulo, Hawking nos leva a uma viagem pela história da cosmologia. Antigamente, acreditávamos que a Terra era o centro de tudo, com o Sol e as estrelas girando ao nosso redor. Aristóteles, no século IV a.C., pensava que o universo era feito de esferas perfeitas, com a Terra estática no meio. Mas então vieram Copérnico, Kepler e Galileu, que viraram essa ideia de cabeça para baixo. Kepler mostrou que os planetas não giram em círculos perfeitos, mas em elipses. Galileu, com seu telescópio, confirmou que o Sol, e não a Terra, era o centro do nosso sistema. Essas descobertas abalaram o mundo, desafiando dogmas religiosos e científicos. Mas ainda havia um problema. O universo era infinito ou finito? E se fosse infinito, por que o céu noturno não brilha como o dia? Esse é o famoso paradoxo de Olbers, que Hawking explica com maestria. A resposta? O universo não é estático nem infinito no tempo. Ele teve um começo, e a luz das estrelas mais distantes simplesmente não teve tempo de chegar até nós. Essa ideia nos leva ao coração do livro, o Big Bang, a explosão que deu origem a tudo. Parte 2. Espaço e tempo. Agora segure-se, porque vamos dobrar a realidade como se fosse uma folha de papel. No capítulo sobre espaço e tempo, Stephen Hawking nos leva ao cerne de uma das maiores revoluções da ciência, a teoria da relatividade de Einstein. Antes de Einstein, o senso comum dizia que o tempo era como um rio que flui igual para todos, um relógio universal, que marca os segundos da mesma forma, esteja você na Terra ou numa nave espacial. Mas Einstein jogou esse relógio cósmico pela janela e disse: não, o tempo é elástico, maleável e depende de onde você está e de quão rápido você se move. Imagine que você é um astronauta numa nave viajando quase à velocidade da luz, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Quando você cruza o espaço, o tempo dentro da sua nave passa mais devagar em comparação com a Terra. Quando você voltar, pode encontrar seus amigos com rugas e cabelos brancos, enquanto você ainda parece jovem. Esse é o famoso paradoxo dos gêmeos. Uma ideia que parece ficção científica, mas é real, comprovada por experimentos com relógios atômicos em aviões e satélites. Hawking explica isso com uma clareza fascinante. O tempo não é uma linha reta e rígida. Ele se curva, se estica e está intimamente ligado ao espaço. Juntos, eles formam o que chamamos de espaço-tempo, um tecido quadridimensional que é o palco de tudo no universo. Pense nisso como uma malha elástica. Quando você coloca um objeto pesado, como o Sol, ele afunda essa malha, criando uma curvatura. E essa curvatura é o que chamamos de gravidade. Por exemplo, a Terra orbita o Sol não porque uma força invisível a está puxando, mas porque ela está seguindo as curvas do espaço-tempo, como uma bolinha girando num funil. Essa ideia, parte da teoria da relatividade geral, mudou tudo. Hawking nos guia por esse conceito com exemplos simples, como o de um raio de luz que se curva ao passar perto de uma estrela, algo que foi comprovado em 1919 durante um eclipse solar, quando os cientistas viram a luz das estrelas sendo desviada pelo Sol. Mas Hawking vai além e nos faz refletir. Se o espaço e tempo pode ser curvado, o que isso significa para o universo? Ele introduz o conceito de cones de luz, que mostram como a luz viaja e define o que podemos ou não ver no universo. Por exemplo, quando olhamos para uma galáxia distante, estamos vendo a luz que ela emitiu há milhões de anos, como uma máquina do tempo cósmica.
E isso levanta uma questão alucinante. Se o tempo pode se curvar, será que podemos manipulá-lo? Será que viajar no tempo é possível? Hawking explica a relatividade restrita, que Einstein desenvolveu em 1905, mostrando que nada pode ultrapassar a velocidade da luz. Isso cria limites para o que podemos alcançar no universo, mas também abre portas para ideias incríveis, como buracos de minhoca, que veremos mais adiante. Por enquanto, o que fica é a genialidade de Einstein, trazida à vida por Hawking, mostrando que espaço e tempo não são fixos, mas dançam juntos numa coreografia cósmica que molda tudo o que existe. Parte 3. O universo em expansão. Agora, vamos dar um zoom out e observar o universo como um todo. No capítulo 3, Stephen Hawking nos apresenta uma das descobertas mais revolucionárias da história da ciência. O universo está se expandindo. Isso mesmo, o cosmos não é estático, como pensávamos há um século. Tudo começou com Edwin Hubble, um astrônomo que nos anos 1920 apontou seu telescópio para o céu e mudou para sempre nossa visão do universo. Hubble descobriu que as galáxias estão se afastando umas das outras, como se o espaço entre elas estivesse esticando. Pense nisso como pontos desenhados numa bexiga que você infla. Quanto mais você incha a bexiga, mais os pontos se afastam. E aqui vem o detalhe impressionante. Quanto mais distante uma galáxia está de nós, mais rápido ela se afasta. Hubble mediu isso observando o desvio para o vermelho, um efeito parecido com o som de uma ambulância que fica mais grave quando ela se afasta de você. Essa descoberta é uma pista crucial. Se as galáxias estão se afastando, no passado elas estavam mais próximas. E se você rebobinar o filme do universo, chega um momento em que tudo, toda a matéria, energia, espaço e tempo estava comprimido num ponto minúsculo, incrivelmente quente e denso. Esse é o Big Bang, o evento que marcou o início do universo, há cerca de 13,7 bilhões de anos. É como se o cosmos tivesse nascido de uma explosão cósmica que ainda ecoa hoje. Mas espera aí, se o Big Bang foi uma explosão, por que o universo parece tão uniforme? Por que ele é quase igual em todas as direções, com galáxias distribuídas de forma tão homogênea? Hawking nos apresenta a teoria da inflação cósmica, proposta por Alan Guth, nos anos 1980. Logo após o Big Bang, o universo passou por uma expansão ultra rápida, como se tivesse inflado em uma fração de segundo, esticando o espaço de maneira exponencial. Pense nisso como uma massa de pão que cresce instantaneamente no forno, alisando quaisquer rugas ou irregularidades. Essa inflação explica por que o universo é tão liso e uniforme, mas também deixou marcas que podemos detectar. Uma dessas marcas é a radiação cósmica de fundo, um brilho fraco que permeia o universo inteiro. Descoberta por acaso em 1965 por Arnold Penzias e Robert Wilson, essa radiação é como um instantâneo do universo bebê, quando ele tinha apenas 380 mil anos. É o eco do Big Bang, um sussurro do nascimento do cosmos que ainda captamos com radiotelescópios. Hawking nos faz refletir sobre o que isso tudo significa. Se o universo está se expandindo, qual será seu destino? Ele vai continuar crescendo para sempre, esfriando até um estado de morte térmica, onde tudo fica frio e escuro? Ou será que a gravidade vai puxar tudo de volta, como uma bexiga murchando, levando a um Big Crunch, um colapso cósmico? A resposta depende da quantidade de matéria e energia no universo, algo que os cientistas ainda estão tentando medir com precisão. E tem mais. Hawking levanta uma questão fascinante. A expansão do universo sugere que ele teve um começo, mas será que o Big Bang foi realmente o momento zero? Ou será que o tempo e o espaço têm uma natureza mais complexa, como veremos mais adiante? Por enquanto, o que fica é a ideia de que o universo é dinâmico, em constante movimento, e que cada galáxia, cada estrela, carrega a história de sua origem épica. Parte 4. Buracos negros e a mecânica quântica. Prepare-se para entrar no território mais enigmático e fascinante do universo, os buracos negros. Stephen Hawking é uma lenda quando se trata desse tema, e no capítulo 4 de Uma Breve História do Tempo, ele nos guia por essas feras cósmicas com uma clareza que é quase mágica. Então, o que é um buraco negro? Imagine uma estrela massiva com milhões de vezes a massa do nosso Sol, que esgota seu combustível nuclear.
Sem nada para sustentar sua estrutura, ela colapsa sob sua própria gravidade, encolhendo até se tornar um ponto de densidade infinita, chamado de singularidade. Ao redor desse ponto, forma-se uma região onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Essa região é o buraco negro, delimitada pelo horizonte de eventos, uma fronteira invisível que separa o que entra do que nunca mais sai. Mas aqui vem a grande reviravolta, e é onde Stephen Hawking brilha como ninguém. Em 1974, ele chocou o mundo científico ao propor que buracos negros não são completamente negros. Isso mesmo, eles emitem uma radiação, hoje chamada de radiação Hawking, que desafia tudo o que pensávamos sobre esses monstros cósmicos. Como isso é possível? A resposta está na mecânica quântica, o mundo das partículas minúsculas que obedecem a regras bem diferentes das que conhecemos no dia a dia. Perto do horizonte de eventos, o espaço é tão extremo que pares de partículas e antipartículas, como elétrons e positrons, surgem espontaneamente do vácuo, graças ao princípio da incerteza de Heisenberg. Normalmente, essas partículas se anulam ao colidir, desaparecendo em um piscar de olhos, mas perto de um buraco negro, algo incrível acontece. Uma das partículas pode ser sugada para dentro do horizonte de eventos, enquanto a outra escapa para o espaço. A que escapa carrega energia, o que faz o buraco negro perder um pouquinho de massa. Com o tempo, esse processo faz o buraco negro evaporar lentamente, como se estivesse derretendo no cosmos. E tem mais. Se o buraco negro for pequeno o suficiente, como os chamados buracos negros primordiais que podem ter se formado no início do universo, essa evaporação pode ser tão rápida que o buraco negro termina em uma explosão espetacular. Essa ideia de Hawking foi revolucionária, porque uniu dois pilares da física que até então pareciam incompatíveis: a relatividade geral de Einstein, que explica a gravidade em escalas cósmicas, e a mecânica quântica, que governa o mundo subatômico. Hawking vai ainda mais longe e nos faz refletir sobre o que os buracos negros significam para um universo. Ele sugere que essas entidades misteriosas podem guardar segredos sobre o início e o fim do cosmos. Por exemplo, o que acontece com a informação contida na matéria que cai em um buraco negro? É destruída? Ou será que de alguma forma ela escapa com a radiação Hawking? Esse é o famoso paradoxo da informação, um quebra-cabeça que ainda intriga os cientistas hoje. Além disso, Hawking explora a ideia de que buracos negros não são apenas destruidores, mas também criadores. No início do universo, pequenos buracos negros podem ter desempenhado um papel na formação de galáxias, concentrando matéria com sua gravidade. E, quem sabe, talvez até existam buracos negros supermassivos no centro de galáxias, como a nossa Via Láctea, orquestrando a dança cósmica das estrelas. O que torna esse capítulo tão especial é como Hawking transforma algo tão estranho e distante em uma história acessível e empolgante. Ele nos mostra que buracos negros não são apenas monstros devoradores, mas janelas para entender as leis fundamentais do universo. E ao fazer isso, ele nos deixa com uma pergunta instigante: será que os buracos negros são a chave para desvendar o passado e o futuro do cosmos? Chegamos ao clímax de uma breve história do tempo, a origem e o destino do universo. Neste capítulo final, Stephen Hawking nos leva ao coração das perguntas mais profundas da humanidade. De onde veio o universo? Para onde ele está indo? E, talvez a mais intrigante de todas, por que ele existe? Hawking começa nos levando de volta ao Big Bang, o momento em que todo, espaço, tempo, matéria e energia, surgiu de uma singularidade. Um ponto de densidade infinita, onde as leis da física, como as conhecemos, simplesmente não funcionam. É como tentar imaginar o que havia antes do começo, uma ideia que desafia nossa intuição mais básica. Mas Hawking não para por aí. Ele propõe algo ainda mais ousado. E se o universo não tiver um começo ou fim no sentido clássico? Para explicar isso, ele introduz o conceito de tempo imaginário, uma ideia que parece tirada de um filme de ficção científica, mas que é incrivelmente poderosa. Imagine o universo como a superfície de uma esfera, como a Terra. Se você caminhar pelo planeta, nunca encontra uma borda ou um ponto de início. Da mesma forma, no tempo imaginário, o universo seria finito, mas sem limites.
sem um antes do Big Bang, assim como não há um norte do Polo Norte. Essa ideia resolve o paradoxo de o que veio antes do universo, sugerindo que a pergunta em si pode não fazer sentido. Essa visão revolucionária nos faz repensar o próprio conceito de tempo. Hawking explica que, em vez de uma linha reta com um começo e um fim, o tempo pode ser mais como um ciclo ou uma forma fechada, onde o Big Bang é apenas uma parte do todo. Mas, e o futuro? O que acontece com o universo daqui a bilhões de anos? Aqui, Hawking explora dois cenários possíveis. O primeiro é a expansão eterna. Se a densidade do universo for baixa o suficiente, ele continuará se expandindo para sempre, esfriando até alcançar uma morte térmica, onde as estrelas se apagam, galáxias se dispersam e tudo fica frio, escuro e vazio. O segundo cenário é o Big Crunch, onde a gravidade vence a expansão e puxa tudo de volta, como uma bexiga murchando. Nesse caso, o universo colapsaria, em uma singularidade semelhante à do Big Bang, talvez iniciando um novo ciclo cósmico. A chave para decidir entre esses destinos está na quantidade de matéria e energia no universo, incluindo a misteriosa energia escura, que os cientistas descobriram mais tarde e que parece estar acelerando a expansão. Hawking nos deixa com essa incerteza, mas também com uma sensação de maravilha. O destino do universo ainda está sendo escrito. E tem mais. Hawking introduz o princípio antrópico, uma ideia que nos coloca no centro da história cósmica, mas de uma forma humilde. Por que o universo tem as leis e condições perfeitas para a existência da vida? A resposta pode ser simples. Se o universo fosse diferente, com uma gravidade mais forte, ou com menos matéria ou sem estrelas para formar planetas, nós simplesmente não estaríamos aqui para fazer a pergunta. É como se o universo fosse ajustado para permitir nossa existência. Ou talvez existam muitos universos e o nosso é apenas um dos poucos onde a vida é possível. Essa ideia, chamada de princípio antrópico fraco, nos faz refletir sobre nosso lugar no cosmos. Somos um acidente feliz ou parte de um plano maior? O que torna este capítulo tão especial é como Hawking mistura ciência rigorosa com perguntas filosóficas profundas. Ele nos convida a olhar para o céu e imaginar: o que significa existir num universo tão vasto? Será que o Big Bang foi o começo de tudo, ou apenas um momento numa história maior? E, no final, ele nos deixa com uma ideia poderosa. Entender o universo é entender a nós mesmos, porque somos feitos do mesmo material das estrelas, forjado nas fornalhas do cosmos. Uma breve história do tempo não é apenas um livro sobre ciência. É uma celebração da curiosidade humana, da nossa busca por entender o universo e nosso lugar nele. Stephen Hawking nos convida a olhar para o céu e perguntar: de onde viemos? Para onde vamos? E o mais importante, por quê? Com sua mente brilhante, Hawking nos mostrou que o universo é governado por leis racionais que podemos descobrir. E, ao fazer isso, ele nos deu um presente: a chance de sonhar, de explorar e de nos maravilhar com a vastidão do cosmos. Se você ficou curioso, pegue o livro, leia e continue essa jornada. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa aventura cósmica com quem também ama o universo. Até a próxima!